Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Meu Momento com Deus. Nessa ocasião nós teremos o nosso estudo guiado. Estudo esse que nós estamos nos aprofundando no tema geral sobre o grande conflito. Tem sido maravilhoso esses encontros, esses momentos que nós separamos para poder meditar na palavra de Deus e ter esse encontro especial com o nosso Criador. Antes de conhecermos qual será o tema do nosso estudo de hoje, eu quero convidar você a orar comigo e logo em seguida darmos prosseguimento ao nosso estudo, que com certeza será uma bênção. Vamos orar então? Senhor Deus, estás nos céus, obrigado por mais uma oportunidade de poder meditar na Tua palavra, de poder estudar junto com o auxílio do Espírito Santo, Ele que nos ensina, nos revela a Tua vontade e nos direciona ao caminho correto, Pai. Pois nós queremos trilhar o caminho que conduz à vida eterna, o caminho que conduz mais perto de Ti. Fica conosco, dá-nos a Tua paz, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pois muito bem, hoje, segunda-feira, o nosso estudo abençoado tem por tema Cristãos providencialmente preservados. Nós daremos continuidade ao assunto que nós vimos ontem e no dia de hoje foi apresentada uma história, né, do que se aconteceu, fatos históricos, do que aconteceu ali no ano 70. E a história fala que no ano 70 aconteceu exatamente como Deus tinha já anunciado. O exército romano, de forma inesperada, foi até Jerusalém e o cercou. Só que de uma hora para outra, eles tiveram que sair. E aí o exército judeu aproveitou que eles tinham batido em retirada e partiram para cima. Aparentemente, o exército judeu se alegrava com a vitória. Estranha, mas vitória. Naquela ocasião, os cristãos que tinham guardado a palavra de Deus, que sabiam quais eram os sinais que Deus tinha anunciado que seria o momento para sair de Jerusalém por conta de sua destruição, ou seja, que tinha dado o voto de confiança aos profetas de Deus, aproveitaram aquela ocasião porque reconheceram, opa, esse é o sinal que tinha sido nos dado. E naquela ocasião, todos os cristãos saíram de Jerusalém, foram até a cidade de Pela, que fica ali na Pérea, além do Jordão. E ali puderam preservar a sua vida. A pergunta que fica é, como? Isso mesmo, eles deram ouvido à palavra de Deus. Eles conheciam a palavra de Deus. Por isso eu digo e repito, é muito importante esse nosso momento. Porque é nesse momento que nós meditamos na palavra de Deus, que nós tornamos a palavra de Deus conhecida a cada um de nós. E por nós estudarmos, essas informações vão ficando frescas na nossa mente, para quando os sinais da volta do Senhor surgirem, eu e você possamos perceber e estar atenados para assim tomarmos as decisões certas. Tem alguns textos que foram trazidos aqui para a nossa reflexão, e para nós podermos refletir, nós precisamos pensar no seguinte questionamento. O que a Bíblia diz sobre o cuidado de Deus? Foi trazido aqui pelo menos 2 versinhos básicos, simples, curtinhos, mas que falam muito sobre o posicionamento de Deus. O primeiro texto se encontra em Salmos 46, versículo 1, que diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente aonde, Davi? Na angústia. É o nosso socorro bem presente na angústia. O próximo texto se encontra em Isaías, capítulo 41, versículo 10, que diz assim: Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Ou seja, nos momentos mais difíceis, nos momentos mais tenebrosos, uma coisa que eu e você podemos ter a certeza é que não estaremos sozinhos. Às vezes a gente tem essa falsa sensação, nos momentos que a gente está sofrendo, nos momentos que a gente está precisando mais da presença de Deus, a gente tem essa falsa sensação que Deus não está presente. Porque, afinal de contas, todas as coisas ruins ainda estão acontecendo. Sabe? Mesmo com Deus, ainda coisas ruins irão acontecer. Por quê? Porque nós vivemos em um mundo mau. Nós não podemos esquecer isso. Quando a gente se esquece disso,
a gente trata a Deus como responsável pelas dificuldades e dessabores da vida. Mas quando nós lembramos, nós entendemos que, infelizmente, isso ainda faz parte dessa triste realidade, mas que está com os dias contados para acabar pela graça de Deus. Um outro ponto que eu destaquei aqui diz assim, Deus é soberano sobre os eventos na terra, para o cumprimento de seus propósitos. Embora às vezes ele altere seus planos com base em nossas escolhas. Seu plano final se cumprirá. Os fiéis enfrentarão dificuldades e até a morte pela causa de Cristo. Porém, nos momentos mais difíceis, Deus sustentará e preservará sua igreja. Sabe, houve momentos assim, descrito exatamente como foi dito aqui. Nos momentos mais difíceis, de maneira milagrosa, Deus operou ali prodígios e sinais e maravilhas em prol do seu povo. Para que ele, como diz na sua palavra, sempre tivesse uma sementezinha. Para que houvesse sempre um remanescente. Satanás ele tem, por deveras vezes, tentado destruir o povo de Deus. A história está repleta de histórias, de massacres, de perseguição, de mortes, de destruição, de tortura, prisão, de muitas coisas ruins. Ele tentou de várias formas destruir o povo de Deus. E no ano 70 não foi diferente. Ali, Satanás tentou destruir o povo de Deus, que estava em um crescimento exponencial. Eu separei mais um textozinho aqui, muito importante, que fala sobre essa questão dos filhos de Deus passarem por situações difíceis e até mesmo experimentarem a experiência da morte. Esse texto se encontra em Hebreus. Olha o que diz aqui em Hebreus capítulo 11, versículo 35 e verso 38. As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento, para alcançarem uma melhor ressurreição. E outros experimentaram os escárnios e açoites, e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos a fio de espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados. Homens os quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra. Sabe, muitas pessoas já deram a sua vida em prol do Evangelho, em prol de Cristo. E ainda existem pessoas que dizem que a Bíblia não é real, que a Bíblia é um conto de fadas, que é algo fantasioso, de ficção. Como pessoas poderiam dar a sua vida em prol de algo inventado, em prol de algo não real? Todas essas pessoas tiveram um encontro com Jesus. E por conta desse encontro, elas verteram a sua vida por amor a Jesus. Em Apocalipse 2:10 diz assim: Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados. E tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. O que eu entendo desses versos é que essas pessoas, nós, estamos dando mais valor à vida por vir, à vida na presença de Deus, à vida no ambiente perfeito, naquilo que Deus de fato planejou para cada um de nós, do que essa vida triste, essa vida cruel, essa vida cheia das mazelas que o pecado trouxe a essa triste realidade. Que eu e você não possamos nos apegar com essa vida, mas sim nos agarrarmos com a bendita promessa que Papai do Céu fez a cada um de nós. Olha esse texto bastante interessante que eu separei aqui para nós encerrarmos o nosso estudo guiado. Os esforços de Satanás para destruir a Igreja de Cristo pela violência foram em vão. O grande conflito em que os discípulos de Jesus rendiam a vida não cessava quando esses fiéis líderes tombavam em seus postos. Com a derrota, venciam. Os obreiros de Deus eram mortos,
mas sua obra ia avante com firmeza. Sabe, Satanás, quando ele apelou mesmo, deixou a coisa bem ferrenha em relação à perseguição, quanto mais o sangue de cristãos era derramado, esse sangue era como se fosse uma substância que fazia brotar novas e novas pessoas na fé. Uma pessoa caía, 10 se levantava. Uma pessoa morria, 100 se levantava. E assim, a obra de Cristo aqui na terra foi crescendo, mesmo com os ataques ferozes de Satanás. Por isso eu e você não devemos temer. Não devemos temer nada. Ah, Davi, mas a minha vida corre perigo. Querido, deixa eu te dizer, existe uma vida melhor no porvir. Existe uma vida perfeita, uma vida separada, uma vida de fato digna de ser vivida por cada um de nós. Isso está bem próximo, bem adiante de nós. Só é preciso que eu e você tenhamos a mesma fé que essas pessoas no passado tiveram, de conhecer a palavra de Deus, de estudar a palavra de Deus, de obedecer a palavra de Deus, para assim não apenas viver uma experiência com Cristo nessa vida, mas confiar que terá toda a eternidade ao lado de Jesus. Bom, nosso estudo, como eu disse e prometi, foi maravilhoso. Eu espero que o Papai do Céu te abençoe, que Ele te proteja de todo o mal e que Ele te traga aqui novamente. Que Ele te dê fé para mesmo nas situações mais difíceis da tua vida, você possa confiar e acreditar que não está sozinho, que Papai do Céu está com você. Até a próxima e tchau, tchau.